você trouxe uma Bíblia, pegue ela nessa hora. Levante a sua Bíblia bem alto. Faça raiva no diabo, faça. E diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Pode sentar, amados. Nós já vamos abrir. Deixa eu falar algumas coisas com vocês antes de abrirmos a palavra. Existe uma unção sobre os crentes a respeito de crer na palavra para cura, amém? Quem sabe disso, irmãos? Porque Isaías 53:4 diz que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Diga assim: pelas pisaduras nós fomos sarados. Diga mais uma vez: pelas pisaduras nós fomos sarados. Para você me convencer que você crê, diga: pelas pisaduras nós fomos sarados. Essa é uma missão de todo o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Mas existe um diferencial. Quando você crê que essa palavra é para você, então você anda em milagres. De fato, você impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nesses últimos dias, nós temos sido provocados ou estimulados a entrarmos em vários lugares para orar por pessoas enfermas. Por quê? Nós estamos em uma temporada de sermos aguçados acerca desse assunto de cura. Cura divina. Não estou falando de cura interior, irmãos. Eu estou falando da cura física, de pessoas saírem do estado de enfermidade, entrarem no estado de saúde divina. Vocês estão aqui me ouvindo hoje à noite? Então não negue oração para ninguém. Nós estamos na quinta-feira, nós terminamos o culto, e a irmã Jane trouxe uma moça que nem é crente, amados, e ela veio desesperada buscar a oração da igreja. Por quê? Porque quando o médico diz não tem mais jeito, a gente sabe que Deus dá jeito para todas as coisas. E ela entrou desesperada nesse lugar. Só haviam poucas pessoas aqui porque o culto já tinha terminado há um tempo. E nós estávamos conversando acerca da palavra ali no fundo, eu e a pastora Jacuí e o Douglas. E sabe, irmãos, desde quinta-feira, aquele homem está lá que foi levado para UTI por causa de uma bactéria da carne de porco. Um homem que estava trabalhando num dia e num outro entrou em coma. E sabe, eu tenho uma raiva tão grande da enfermidade. Alguém pega junto comigo, irmãos? E sabe que Jesus tinha essa raiva também, porque ele passava por lugares e curava todos os oprimidos do diabo. Ele não curava alguns, ele curava todos. Os que criam, os que não criam eram curados pelo poder da palavra. Agora escute, nós oramos e a mulher foi embora e se agarrou naquela promessa. E agora mesmo a gente estava recebendo mensagens dela dizendo que o pai saiu do coma. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Então o médico tinha dito na quinta: não tem mais jeito para o seu pai. Mas agora o médico liberou ele do coma. Porque para Deus não há impossíveis. Agora sabe, essa família é uma família que não tem base, estrutura na palavra para segurar a cura e ficar guerreando. Então, eu quero mais uma vez que a gente levante as nossas mãos rendendo graças pela cura do Stanislau. Amém, queridos? Deixa eu dizer mais outra coisa para vocês. Na última sexta-feira, na passada, não nessa aqui, na outra, nós começamos a nossa conferência Moderna Moda Antiga. Alguém veio nos 3 dias de conferência aqui, irmãos? Foi muito bom para vocês? Para mim também. E na sexta-feira, uma irmã muito amada, chamada Ana, o esposo dela está ali hoje, Luciano. Eles saíram do culto como todos nós saímos e foram para casa. E quando chegou em casa, a veia safena entupiu. E ela rápido correu, não sabendo que era veia safena. Mas ela chegou no hospital com a perna toda gangrenada, se é esse o termo que se usa. Mas era trombose na perna inteira. A perna rapidamente inchou, ficou enorme, toda escura. Aquela perna estava morta. O Senhor é bom, está sobre a vida dos crentes, amém, queridos? A palavra de Deus se cumpre e diz que 1000 cairão a um lado, 10.000 à direita, mas eles não serão atingidos. E lá naquele hospital público, onde muitas vezes pessoas não conseguem ter o favor certo, a porta certa aberta, naquela noite de sexta-feira, uma médica dos céus, enviada pelo Senhor, apareceu e abriu logo o caminho para o quarto, para a internação. E ela começou a ser tratada, e na quarta-feira eu estive lá e disse para ela: eu não aceito você nesse leito de enfermidade, porque o nosso Deus é o Deus da cura, e eu declaro que você vai embora daqui em nome de Jesus. Eu nem disse eu vou voltar para te ver, porque eu sabia que ela ia embora. No dia seguinte, irmãos, o irmão Luciano ligou dizendo: pastor, ela está em casa. Você pode dizer graças a Deus? Ele está ali com o filho dele. Ela está bem? Amém, graças a Deus. E nós vamos vê-la aqui em nome de Jesus, rápido, amém? E do lado dela tinha uma mulher chamada Daisy. E quando eu entrei naquele quarto de hospital para visitar a Ana, nem consegui olhar para a Ana direito, porque logo os meus olhos pularam sobre a vida da Daisy. E o Senhor me disse, antes dela abrir a boca: ela está aqui porque ela tem tido um coração ruim, porque ela está procedendo mal em algumas áreas da vida. E eu fui logo deixar com que ela falasse comigo, para eu identificar de onde vinha aquela retaliação na vida dela.
E ela começou a dizer, e rápido eu comecei a identificar que aquela raiz de amargura estava matando aquela mulher. Eu disse, desde quando você está aqui? Ela disse, estou aqui desde setembro. Eu disse, Deus não te criou para ficar nesse leito de hospital, mas as pessoas. Eu disse, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você. E sabe, irmãos, ela está lá desde setembro. Há dois dias, no sábado, a Nana pôde levar uma Bíblia para ela que eu prometi. Mas quando o irmão Luciano falou comigo, disse que nessa semana agora, ela já vai ser liberada para ir para casa. Você pode dar um glória a Deus mais alto, irmãos? Não porque eu fui lá, porque poderia ser qualquer um de vocês, mas eu tive a oportunidade de ir, mas você também vai ter, em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso para vocês, amados? Para que vocês creiam acerca do assunto de cura divina, porque é bíblico. E nós não podemos deixar o diabo entrar na nossa casa, cirandar, fazer o que quer, e a gente pensar, não tenho o que fazer o quê? Não, nós temos o que fazer. Não haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, irmãos? Para Deus não há impossíveis. Enquanto você está na mão do Senhor, não há impossíveis na sua vida. Então continue crendo, amados. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu estou percebendo e reconhecendo que Deus quer aguçar a igreja Amor e Vida acerca desse assunto. Porque nós temos que sair dessas portas curando os enfermos como Jesus fazia. Porque a Bíblia diz que Ele curou e que nós faríamos obras maiores. Quem está aqui hoje à noite? Você olha para você e diz, quem sou eu para fazer obras maiores? Eu vou te dizer, você é filho de Deus, a imagem e semelhança dEle. Não, um aleluia aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Você consegue se olhar como representante do Senhor nessa terra, irmãos? Então não aceite alguém enfermo do seu lado, porque muitas vezes você até tem medo que alguém te chame para orar, porque você diz, se não acontecer, isso é incredulidade. Vai, impõe as mãos, a sua função é impor as mãos. A parte de Deus é manifestar a cura na vida daquele que recebeu oração. E aí, eu estou dizendo isso porque quando eu estava vindo para o púlpito, me trouxeram um papel com o nome de alguém chamado Isaac, que é o sobrinho da Seilma. Ele está hospitalizado no hospital, internado, amados. Eu sei que nesses dias o diabo está ceifando a vida de muitos. Alguns morrem por causa de raiz de amargura, outros morrem jovens com a vida abreviada, porque não tem honrado pai e mãe. E é fato, irmãos, quando um jovem não honra a vida do pai e mãe, não só jovem, mas quando não se honra a vida do pai e da mãe, o caixão vem mais cedo. É uma vergonha a vida de um filho que não honra pai e mãe, sabe por quê? Porque a vida dele é toda destruída em todas as áreas, não só na questão da saúde divina. Você às vezes olha para uma casa e tem vários filhos, um se dá bem, o outro não. Por quê? Certamente aquele que está se dando bem na vida está honrando pai e mãe, e o outro não está honrando. Esse é um assunto muito importante para os nossos dias. Os jovens pensam que podem fazer o que quiserem. As crianças já nascem rebeldes, os pais ficam ali não sabendo como lidar com as crianças. Irmãos, os nossos filhos precisam saber quem é que manda na nossa casa. E eles precisam entender que eles têm que submeter a palavra de Deus na nossa vida, amém, queridos? E que você é uma autoridade sobre a vida deles. Não tenha medo de mostrar o seu cajado. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, a sua casa é do Senhor. Então nesses dias nós vamos orar para que as pessoas tenham consciência e para que os enfermos saiam dos hospitais. Irmãos, eu estava lá no Irmanduz na quarta-feira passada, e quando eu estava descendo o elevador, eu fiquei pensando, se todos os crentes tivessem tempo e oportunidade de entrarem nos hospitais das suas cidades, talvez os leitos estariam sobrando leitos. Talvez os hospitais estariam vazios, porque a palavra de Deus chegaria antes da situação e da circunstância. Você crê nisso, amados? Então, quando você sair daqui, se comporte como alguém que se preocupa com o reino de Deus. Peça para Deus essa semana uma oportunidade de você liberar cura sobre alguém que está enfermo, amém? E essa pessoa, irmãos, vai ser curada e vai vir para dentro da igreja testemunhar a palavra de Deus. 5 pessoas creem, amados. 10 pessoas agora. O povo de Israel andava assim. Josué e Caleb eram dois aleluias ali. 10 ficaram quietos. Você sabe, irmãos, uma nova geração foi levantada. Alguns estavam empolgados, outros não. E muitos pararam no meio do caminho e ficaram dizendo, por que Deus não nos abençoou? Deus abençoou. O que você precisa é de fé para pegar essa bênção, se levantar e correr com ela. Então nós vamos orar pelo Isaac. Fique de pé, eu quero que você ore comigo pelo Isaac. Senhor, te adoramos pela vida do Isaac. Não conhecemos, não sabemos nada acerca dele, Pai. Sabemos que ele está naquele hospital, Senhor. E da mesma maneira que a enfermidade levou ele para lá, a cura e a saúde se manifesta e traz ele de volta para cá, Pai.
Eu repreendo todo principado e potestade que quer tomar conta, proporção maior na vida do Isaac. Agora, você que age em qualquer área do corpo físico dele, bata em retirada em nome de Jesus. Eu não te aceito no corpo dele. Você é um bicho estranho dentro do corpo dessa criança. Você não foi chamado para entrar, então sai agora. Essa criança não nasceu com essa doença, então sai agora, Satanás. Pega a sua bagagem, pega toda a sua mala, sua sujeira e manda, vai agora embora em nome de Jesus. Inclusive sonda os hospitais, Pai, em nome de Jesus. Libera anjos agora nos hospitais da nossa cidade, postos de saúde da nossa região. Pessoas que estão precisando dessa oração vão ser afetadas agora pelo poder da palavra na nossa boca. Sejam curadas em nome de Jesus. Voltem para suas casas, trabalhem, voltem para suas famílias e não fiquem mais aí por causa da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Aleluia. Você pode abrir comigo em Números, no capítulo 11, livro de Números, no capítulo 11, no verso 1. Números, capítulo 11, verso 1. Você achou, irmãos? Eu estou bem calmo hoje, aleluia. Eu sou, né, calmo. Mas a gente tem que ter discernimento para perceber qual é a unção e qual é a medida que Deus tem para nós em cada dia, amém? E hoje você precisa estar em paz para ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra precisa penetrar no seu coração. Quem crê nisso, irmãos? Eu estou com mais, cada dia que passa tenho mais raiva de Satanás. Você também, queridos? Então vamos ler esse texto no versículo 1. A Bíblia diz: queixou-se o povo. Diga, queixou-se o povo. A queixa é algo terrível, e todo mundo vira e mexe está se queixando. Mas veja o que a queixa pode fazer na vida do povo. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Olha o que a Bíblia diz: pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera. Escute isso: pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, te adoramos pela sua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, Senhor. Sabemos também que ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Pai, obrigado hoje à noite por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, a nossa vida nunca mais será a mesma, Senhor. Nunca, nunca, nunca. Aleluia. Escute uma coisa, você conhece muito bem essa história, e sempre que nós nos convertemos, as primeiras histórias que nós ouvimos acerca da Bíblia é que havia um povo que estava cativo no Egito, saiu de lá a caminho da terra prometida, em busca da bênção, em busca da promessa deles. Até quem não é crente conhece, porque filmes passam na televisão acerca dessa história, desenhos também, enfim. O fato é que não é uma história, é vida real, entende? E aconteceu de fato. Pessoas estavam cativas em um lugar chamado Egito, trabalhando para inimigos de Deus, estavam ali sujeitos a todo tipo de serviço. Mas o Senhor, que é bom em todo o tempo, Ele libertou aquele povo da escravidão do Egito, daquela situação contrária contra a vida deles e contra a fé deles. E quando eles estavam diante de um mar, Moisés olhou para cima e disse: atrás vem Faraó, o mar está na frente. O Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Toca nas águas, diga ao povo que marche. E sempre que o povo tem uma atitude e avança, ao invés de ficar se queixando e reclamando, milagres acontecem diante deles, irmãos. Quem está aqui hoje à noite? Tudo que nós precisamos nesses dias, ao invés de olhar para Faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros, e olhar para o mar que está diante de nós, é olhar para o Senhor e pegar a palavra e tocar nas águas. E certamente aquelas águas vão se abrir e nós vamos passar a seco, e do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória, amém, queridos? Agora escute uma coisa, eles passaram, eles viveram um milagre. Eu vejo que existem pessoas na igreja que vivem milagres. Alguém aqui já viveu um milagre? Mas a base da nossa fé, da nossa vida com Deus, não é vivermos milagres. Eu não sei quanto a você, mas hoje, irmãos, se daqui para o fim da minha vida nenhum milagre mais acontecer na minha vida, para mim, irmãos, eu não vou deixar de servir Jesus.
Com você também, amados? Porque eu provei da unção. Sabe aquela música que nós cantamos aqui? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já pisou nesse lugar, irmãos? Com milagre, sem milagre, com dinheiro, sem dinheiro, com bênção, sem bênção. Eu não consigo ficar longe da unção, porque eu provei da unção. Por que pessoas se afastam da igreja, mesmo depois de terem recebido milagres? Quando eu digo se afastar da igreja, irmãos, automaticamente eu estou falando se desligar do Senhor, porque Deus é o dono da igreja. O nosso Deus é o Senhor da igreja. E quando uma pessoa ama o Senhor, existe uma atitude que ela tem, ela congrega. E o escritor de Hebreus diz: não façais como o costume de alguns que deixaram de congregar. E pessoas assistem cultos pela televisão dizendo: estou congregando. Pessoas vão a casas de outros que não são igrejas dizendo: estou congregando. Não, irmãos. Congregação, igreja, impliquem isso. Obreiros trabalhando, adoração acontecendo, ministérios sendo levantados, pessoas sendo edificadas, pessoas sendo batizadas. Isso é igreja, amém, queridos? Agora veja, uma pessoa que ama o Senhor, ela não foge da presença de Deus mesmo depois de ter vivido milagre. Agora, por que muitos vivem milagres e vão embora do Senhor? Porque não provam da unção. E esse é um discurso dessa igreja. Nós temos uma identidade para confrontar e corrigir, até no quesito que diz respeito à sua fé, irmãos. Porque eu não quero que você fique acomodado numa cadeira dizendo: Deus não quer, Deus não vai, não é o tempo de Deus. Irmãos, o tempo de Deus já se manifestou há 2000 anos atrás. Talvez não seja o seu tempo, porque falta para você amadurecimento espiritual. Mas em Deus, quanto a Deus, o Senhor falou para Abraão: quanto a mim, o meu trato está de pé com você. Quando Abraão foi incrédulo e ele deixou de crer na promessa e ele murmurou, o Senhor disse para ele: quanto a mim, diga comigo, quanto a Deus. Diga, quanto a Deus. Sabe o que Deus disse para Abraão? Quanto a mim, o meu trato está de pé com você. Então o problema não está em Deus. O fato de você não ter recebido é sinal de que você não tem crido, irmãos. Ou te falta permanecer na fé que você levantou um dia no seu coração. Agora veja uma coisa: Deus não deixou com que Abraão ficasse. Ele estava rico, ele estava próspero, a família dele vivia bem, eles tinham uma casa boa, ele já era casado, os primos estavam na casa deles todos os dias. Mas Deus disse para ele: sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sabe para quê? Para que fé funcionasse. Porque se você não aplica fé na sua vida, você se torna um frequentador de igreja. Então eu nunca vou deixar de confrontar você acerca das coisas que você precisa tomar posse, acerca de coisas que você precisa conquistar pela fé, acerca de crescimento espiritual, físico e material também, irmãos. Porque isso é vontade de Deus para a nossa vida. Porque se você deixa de crer, você se torna um frequentador de igreja e para de ter experiências sobrenaturais com o Senhor. E o culto fica como uma novela para você. Você vem sem interesse de coração, senta, porque já faz parte do seu domingo. Porque se você fica um domingo em casa, parece que te tiraram a perna, mas é só um costume. Por isso eu tenho orado nesses dias, para que toda tradição saia do nosso meio, em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão e dizer: eu declaro, em nome de Jesus, que toda tradição está sendo arrancada do nosso meio. Diga: em nome de Jesus. Então aquele povo vivia milagres, mas milagres não sustentam o crente. O que sustenta é a unção e o poder da palavra na vida de alguém que crê. Eles passaram para o outro lado, e do outro lado eles encontraram um deserto, e foi justamente ali que eles começaram a se queixar, como nós lemos no versículo 1. Queixou-se o povo. Só que o povo esquece que Deus está escutando tudo que sai da boca daqueles que creem. Alguém crê no Senhor aqui, irmãos? Ele está com os ouvidos bem inclinados a tudo que você está falando. Não tem uma palavra sequer que saia da sua boca que o Senhor não conheça. A propósito, Ele conhece a palavra. Antes dela sair da sua boca, Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece a sua alma. Ele conhece as suas intenções. Mas esse povo, eles estavam se queixando. Por quê? Porque a viagem que era para durar 2 semanas, estava durando 40 anos. E você pode pensar: pastor, o Senhor, o nosso Deus, estava provando aquele povo, pondo na peneira, passando na moinha, para que eles aprendessem a serem crentes. E eu vou te dizer, Deus não estava fazendo isso, irmãos. O que estava fazendo isso com eles era a incredulidade deles.
Você está cansado de me ouvir falar acerca disso? Deus não estava fazendo isso com eles. Por que eles ficaram 40 anos lá? Porque transgrediram as leis do Senhor, porque eles estavam se queixando, porque eles estavam contra a palavra de Deus. E sempre que você está contra a palavra de Deus, as coisas vão começar a dar errado na sua vida. E deixa eu te dizer, você quer saber o título dessa mensagem hoje à noite? Amém ou não amém? Deixa eu dizer algo para você. O pecado é um atraso de vida. Diga comigo, o pecado é um atraso de vida. Diga para a pessoa mais cheirosa que está do seu lado, diga, o pecado é um atraso de vida. Vá comigo para 1 João, capítulo 3. Versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Quem achou, diga, Deus é bom. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vou ler de novo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por que eu estou lendo esse texto, irmãos? Porque aquele povo estava parado 40 anos e nem entraram na terra. Não foi por causa que Deus estava fazendo isso com eles, mas é por causa da transgressão da lei. O Senhor disse, marchem, vão, façam festa para mim no deserto. E o que eles estavam fazendo? Se queixando no deserto. Eles estavam transgredindo um chamado de Deus. Eles estavam retrocedendo quando eram para avançar, entende? Então eles estavam pecando, por isso as coisas estavam dando ruins para eles. Por isso havia um atraso na viagem deles para a terra prometida. Vocês estão aqui hoje à noite, irmãos? Agora veja, quando eu penso que todo pecado é transgressão da lei, algo me conecta com a origem, com Adão e Eva no paraíso. Porque veja só uma coisa, às vezes nós estamos na igreja pensando, eu não tenho roubado, eu não tenho mentido, eu não tenho adulterado, eu não tenho bebido, eu não tenho fumado, eu não tenho feito isso, aquilo, porque as coisas estão tão ruins na minha vida, irmãos. E quem disse que o pecado é isso? Pastor, você não... Ai, que bom, isso não é pecado. Não, irmãos, escute, isso é só a consequência do pecado. Quem está aqui, irmãos? Porque de fato o pecado é a transgressão da lei. Ou você se esqueceu que Adão não estava no paraíso transando com mulher estranha? Ou você acha que Adão estava fumando com uma cannabis lá no paraíso? Ou você acha que ele estava falando mal do vizinho e nem vizinho ele tinha para falar mal, irmãos? Agora veja, o pecado de Adão foi tão terrível que foi capaz de entrar pelo sangue, pelos poros de toda a humanidade. Ele bebeu, irmãos? Sim ou não? Ele adulterou a Eva, ele fumou, ele era maconheiro. O que ele fez? Diga, desobedeceu. Diga, desobedeceu. Porque às vezes nós estamos assim, eu não estou enquadrado nos pecados maiores. Só que para Deus não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e ponto final. Você entende, irmãos? E a Bíblia não diz que pecado é fumar maconha, é prostituição. A Bíblia diz que isso é obra da... Gálatas 5:19. A Bíblia diz que isso é obra da carne. Agora, o que de fato leva uma pessoa para andar na prática da carne? Transgredir a lei. Isso é pecado. 1 João, lê comigo de novo. Capítulo 3, versículo 4. Veja aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o nosso problema hoje em dia, muitas vezes, é porque nós não conseguimos conectar a palavra pecado à sua origem de fato. E pensando nisso, ontem de madrugada, eu estava na sala e me lembrei que eu tinha uma cachorra, meus pais, quando eu era adolescente ainda, eu tinha uma cachorra que era muito forte, brava e cuidava da nossa casa. O nome dela era Poliana e ela era um pastor alemã, 3/4 belga e lobo. Eu morava no interior quando eu tinha 13 ou 14 anos. E eu me lembro que meu pai sempre trabalhou em São Paulo e muitas vezes eu ficava a semana inteira sozinho com a minha mãe. E nós morávamos em uma casa grande, em um bairro afastado, que tinha muito quintal, irmãos, e pouca gente morando naquele bairro. E eu
sempre fui perseguido por um espírito de medo, até que eu conheci Jesus. Graças a Deus eu fui liberto desse espírito, porque Deus não me deu espírito de medo, nem de fraqueza, amém? Mas o Senhor me deu espírito de ousadia, de temor e de intrepidez, amém? De amor e de intrepidez. Com você também é assim, amados. Agora, eu me lembro que aquela casa tinha muitos cômodos e muitas portas, e quando eu ia dormir, eu fechava a porta da sala e nós tínhamos aquelas grades, na grade, aquelas trancas que nós colocávamos sobre as portas sobre a porta da sala. Na porta que vinha da lavanderia tinha uma grade, nós trancávamos a porta, a grade com cadeado, trancávamos a cozinha também com outra tranca, e aí as nossas janelas eram todas janelas porta-balcão dos quartos, e nós fechávamos com cadeado, e tinha uma porta no corredor que eu trancava para dormir à noite, e entrava no quarto da minha mãe para dormir com ela, porque quando meu pai não estava eu não dormia sozinho, e eu trancava a porta do quarto também, e ela dormia na cama dela e eu dormia do lado de lá, de modo que se um ladrão entrasse ele ia me ver por último. Veja só. Mas eu dormia, sabe por quê? Porque do lado de fora havia um pastor alemão 3/4 belga e lobo, e se passasse uma barata na garagem, aquela cachorra latia que ninguém conseguia mais dormir. Ela ia para cima, ela era muito feroz, e até pessoas que eram parentes e pessoas convidadas para entrarem em casa, a gente tinha que colocá-los para dentro de casa com muito cuidado, até com planejamento, porque uma vez eu trouxe um amigo para casa, e graças a Deus ela pegou só a roupa, mas aquele menino ficou sem a bermuda e sem a camiseta, porque ela pegou todinha a parte de trás dele, puxando a roupa dele. Então era uma cachorra muito perigosa, e eu cresci com ela do meu lado. Nós mudamos de uma cidade para outra, e fomos para outra cidade do interior. Naquela cidade, nós fomos morar num apartamento. Eu tive que me distanciar um pouco da Poliana, e ela ficou morando perto da nossa casa. Nós íamos vê-la toda semana, levar ração para sustentá-la, e tinha uma pessoa que estava cuidando dela. E aí nós mudamos depois de 4 anos para outra cidade mais longe, era para uma casa. Então nós fomos pegar a Poliana de volta e levamos para a nossa casa. E aí ela chegou e a nossa vida voltou ao normal naquela outra casa com a Poliana junto. E eu me lembro que de repente meu pai e minha mãe começaram a correr com ela. E ela era uma cachorra muito forte, nunca havia ficado doente. E começaram a correr para o veterinário todo dia praticamente. Eles estavam no veterinário, meu pai estava até deixando de ir para São Paulo para cuidar da saúde dela. Ele amava muito aquela cachorra. E aí toda hora a gente estava cuidando da Poliana, e cuidando da Poliana, e cuidando da Poliana, eles, né? E eu não entendia, eu entrava, ia para a escola, voltava da escola, e eles falavam, a Poliana está mal, e eu não via nada. Eu via ela andando no quintal, eu via ela latindo como antes, então não conseguia identificar. E eu ia para a escola e voltava da escola e dizia, a Poliana está mal de novo. Eu falava, meu Deus, como essa cachorra está mal? Eu não entendo como é que ela está mal. Então eu não sentia aquela enfermidade avançando, porque eu não via alguma coisa acontecer com ela. Agora veja uma coisa. Um dia eu voltei da escola e meu pai me chamou no quarto. Minha mãe também disse, a Poliana morreu. E eu fiquei muito triste. Eu disse, meu Deus, como é que a Poliana morreu? Eu não vi nada acontecer. E sabe de uma coisa? Aquilo me assustou. E eu caí em mim e comecei a pensar nisso ontem de madrugada. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida chega à morte, e nós encaramos e nós achamos que está tudo bem, porque nós não estamos vendo sangue, nós não estamos vendo coisas físicas acontecerem. Mas o fato de nós transgredirmos a lei é pecado. E aí nós somos levados à morte, nem conseguimos identificar o caminho, porque não estamos vendo nada, irmãos. Mas deixa eu te dizer algo. Adão não fez nada de errado no quesito físico, nesses pecados que nós falamos como pecados maiores, se é que eu posso falar isso aqui na igreja. Você está me entendendo, amados? Mas quando alguém transgride a lei, de fato a pessoa morre. Eu não estou dizendo que Poliana transgrediu a lei, era uma cachorra, mas escuta uma coisa. Às vezes nós estamos achando que morte só vem quando nós vemos a preparação daquilo. Mas muitas vezes morte chega silenciosa na vida de pessoas que estão crendo, e você nem sabe de onde aquilo veio. Por quê? Da onde chegou aquilo? Eu não fiz nada de errado, eu não adulterei, eu não menti, eu não fumei, eu não bebi. Mas se você desobedeceu, você abriu portas para que transgressão entrasse na sua vida. E transgressão da lei é pecado. Era exatamente isso que eu esperava para hoje à noite. Porque enquanto você está em silêncio, o Espírito Santo está ministrando sobre o seu coração. Agora escute uma coisa. Existe um chamado de Deus para nós nesse tempo, para hoje à noite, para que a gente de fato comece a abrir os olhos para o que a palavra diz ao nosso respeito, para o que é vontade de Deus para a nossa vida. Pessoas entram e saem da vida com Deus como se elas pudessem fazer isso. E deixa eu te dizer algo, quando uma pessoa começa a praticar com o seu corpo a obra da carne, é sinal de que a lei, eu digo lei, nós não estamos mais na lei, mas a vontade de Deus. Quem sabe disso, irmãos? A lei não está mais sobre a igreja da nova aliança, mas a graça é algo muito mais severo do que a lei. Quem está aqui hoje à noite, irmãos?
Agora escute uma coisa, porque na graça você tem a responsabilidade de conhecer a palavra e a vontade de Deus e praticar com a sua vida. Agora muitas pessoas não estão praticando a palavra e pensam assim, deixa isso para amanhã. Mas isso é muito sério. Pessoas estão morrendo, as nossas igrejas podem até estar lotadas de defuntos. Pessoas secas, sem expectativa, que praticam o pecado como se não fossem nada. Aliás, que praticam as obras da carne como se não fosse nada. E aí nós ficamos escandalizados quando alguém adultera. Fulano adulterou, mas nós não nos escandalizamos quando alguém desobedece. Pior do que o adultério é a desobediência. Pior do que a mentira é a desobediência. Pior do que essas práticas da carne é a desobediência, porque se não houvesse desobediência, o seu corpo físico estava protegido contra as obras da carne, irmãos. Deus nos chamou para sermos igreja. E você pensa, eu só sou um ser humano cheio de falhas. Você podia ser essa pessoa antes de ter nascido de novo. Uma vez que você nasce de novo, o Espírito Santo, que não tem falhas, habita em você, e a graça te capacita para você andar longe da prática do pecado. Pastor, você diz isso porque você é um pastor. Irmãos, eu digo isso porque eu sei mortificar a minha carne. Eu tenho aprendido todo dia a colocar a minha carne no lugar dela. Sabe fazendo o quê? Observando a palavra de Deus. Se você não obedece a palavra de Deus, você vai de mal a pior, irmãos. E você pode pensar, fiz uma coisa errada, mas fui para a igreja e Deus falou comigo, essa semana até recebi uma bênção. Deixa eu dizer algo. Vá para 1 Coríntios. Tem algum vivo aqui hoje à noite? Deixa eu ver se é o primeiro ou é o segundo. Segura um pouco aí. 2 Coríntios, no capítulo... Espera aí que eu já vou te falar. Só um minuto. Eu quero que você veja com seus próprios olhos. Aleluia. Você pode adorar, que eu quero que você veja esse texto. Ele vai ser achado por mim, porque eu tenho boa memória. E o meu corpo físico coopera para a pregação da palavra hoje à noite. Aleluia. Você pode adorar, vai adorando, vai adorando. Aleluia. Eu não vou sair daqui sem esse texto bíblico hoje à noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode crer comigo que eu vou achar esse texto agora. Essa é a fé que você quer me estimular? Aleluia. Eu não preciso da sua fé. Aleluia. Graças a Deus, eu preciso da palavra. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Quem achou, diga: Deus é bom. Diga assim: Ele fez o meu pastor achar o texto que precisava ser achado. Amém, aleluia. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quem? Tem gente louca para ver um anjo. Você pode ver o diabo e achar que é Deus. É desse jeito. Escute algo. O diabo também abre portas. O diabo também prepara oportunidades. Eu estava ministrando essa palavra sobre a vida de alguém essa semana, e agora me lembrei de outro texto que eu quero que você vá para lá para a gente fundamentar esse estudo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Dois aleluias aqui, quem dá mais? Se você puxar a unção, vai ser melhor para você, que a unção é um calmante, entende? Mateus capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga: Deus é bom. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, 40 dias sem comer, alguém oferece pão, é bênção.
Oh, Deus veio ao meu encontro, recebeu meu jejum e agora já estou entregando jejum porque o pão chegou. Quem era que estava dando pão? Diga, o diabo. Pode ser que o diabo joga dinheiro na sua casa essa semana. Você tem que ter discernimento para saber o que vem de Deus e o que vem do diabo. Quem está aqui hoje à noite? Veja no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus, como é que Jesus venceu a tentação da fome, irmãos? Diga, com a palavra. Ele não diz, espera aí, eu vou ligar para o meu pastor. Se ele deixar eu entrar nessa porta, eu entro. Não que você não possa me ligar, você pode. Se você não sabe, é melhor que você me ligue, ok? Mas eu quero estimular você a conhecer a palavra de Deus. Porque se você tem a palavra na sua boca, você destrói Satanás. Em qualquer lugar, em qualquer tempo. Veja aqui versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa. Ele parou, irmãos. Quem é que estava com o diabo? Diga, era Jesus. Ele foi ousado. Ele foi ousado com Jesus, quanto mais com você. Ele vem uma vez, ele vem duas, ele vem três, ele volta todo dia, toda semana. Ele quer que você desista. Mas olha a atitude de Jesus. Então, levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Onde é que está escrito para não tentar o Senhor teu Deus? Está escrito lá em Deuteronômio, para não tentar Deus. Jesus conhecia a palavra. Se você lê os evangelhos, você vê que o pai e a mãe foram embora de Jerusalém e Jesus estava lá aos pés dos sacerdotes, ensinando a palavra para as pessoas que estavam lá enquanto ele era criança. As pessoas ficavam admiradas, de onde vem tudo isso? Ele conhecia a palavra, ele lia a palavra, ele acreditava na palavra, ele buscava o Senhor. Quem está aqui hoje à noite, irmãos? Agora veja o que me chama a atenção, não é que Jesus conhecia a palavra, porque é fato, isso é fato para nós, é fácil a gente acreditar que Jesus conhecia a palavra. Mas veja no versículo 6, o que a Bíblia diz. Na parte B, olha aqui que o diabo disse. O diabo disse, está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece alguma pedra. A palavra de Deus está na boca de quem? De quem, irmãos? Diga, do diabo. Você sabe que tem gente sendo enganada porque, eu ouvi uma palavra. E quem disse que é de Deus para a sua vida? Veja que o diabo conhecia o Salmo 91. Porque esse texto está escrito no Salmo 91. Então, o diabo conhece a palavra. Você esqueceu que ele estava lá antes de você. A palavra de Deus estava na boca de Satanás. Então, nem toda porta que se abre, nem toda palavra que você recebe é de Deus para a sua vida. Você tem que ter discernimento, porque não é de se admirar que nos últimos dias Satanás vai se disfarçar de anjo de luz. E tem gente caindo por quê? Porque acha que tudo que é bom é de Deus, irmãos. De fato, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, Pai das luzes. Mas Satanás também está oferecendo coisas de bandeja para muitas pessoas que estão entrando sem discernimento espiritual, estão caindo porque estão transgredindo a lei. Por que Jesus ficou bem nessa parada aqui? Porque ele não transgrediu a lei. Ele disse, não vou me atirar para baixo, que a Bíblia diz que eu não posso tentar o Senhor teu Deus. E veja que Satanás, ele vai tentar o seu ego. Para onde Satanás queria levar Jesus? Para a cidade santa. O que representa a cidade santa para Jesus? É o lugar de autoridade maior dele, onde ele foi tirado por causa do pecado de Adão. Ele veio à terra como um homem qualquer, como qualquer um de nós. Então aquilo pertencia a ele, aquela autoridade era de Jesus Cristo. E Satanás queria tentá-lo aonde? Lá na vaidade, lá no ego. E tem pessoas que estão transgredindo a lei justamente ali na vaidade, no ego. Por quê? Porque não tem considerado a palavra. E aí são mortos vivos dentro da igreja, estão atrás de coisas, estão reagindo, não estão agindo, estão reagindo. Quando a palavra vem, quando alguém anima, quando muitos se esforçam, então você reage, o coração bate um pouquinho, mas quando sai da porta para fora, é como se Deus não existisse, e muitos levam a vida que querem, mas isso é pecado. E a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a... Sabe o que eu desejo hoje à noite, que o Espírito Santo deseja fazer hoje à noite, irmãos? Gerar temor na igreja.
Porque não é porque nós somos mais estruturados que a igreja primitiva, porque lá eles estavam começando. Eles não tinham microfones, banda, iluminação, modernidade, não tinham nada disso. Mas deixa eu te falar, não é porque nós estamos em outro século que nós não vamos andar com aquele mesmo temor. Porque o temor deve estar no nosso coração, porque se nós tivermos temor do Senhor, nós não vamos transgredir a lei, nós vamos perseverar, mortificar a nossa carne para atentarmos o que a palavra diz ao nosso respeito. E aí tem um bando de gente chorando, desistindo, desmotivado, sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar por quê. Porque não atentam para a palavra. E eu não sei quanto a você, mas para mim ninguém disse que ia ser fácil. Se alguém te enganou, eu vou te dizer, não é fácil, irmãos, porque envolve a sua vaidade de ser colocado por terra, o seu ego que você aprendeu até hoje, o seu corpo, a sua alma que quer te trair. Mas quando você entende que a graça está em você, você passa por cima dessas circunstâncias muito bem, amados, porque não é na sua força, é na força do Senhor na sua vida. Então Deus não deseja nos últimos dias uma igreja de mortos-vivos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque pessoas não agem, só reagem. Porque as coisas são travadas. Porque nós não andamos em obras maiores. Porque pode ser que nós não estamos vendo os problemas crescerem como eu não via na Poliana. Mas sabe, irmãos, se alguém transgride a lei, morte espiritual chega naquela pessoa. E existem muitos mortos dentro da igreja, achando que estão vivos, porque não estão adulterando, mentindo, roubando ou fornicando, esse tipo de coisa. Você pode ter um bom controle do seu corpo físico. Se você não considera a palavra, mais cedo ou mais tarde, o seu futuro é a morte espiritual. E pode ser que você viva ainda 900 anos como Adão viveu, mas você está morto dentro da igreja. E isso é muito sério. Porque alguém que está vivo está considerando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse, olha, eu já apanhei, eu já tive abundância, eu tive falta, mas sabe de uma coisa? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque alguém que considerava a palavra antes de considerar a sua própria vontade, antes de considerar o seu ego, a sua vaidade, antes de considerar os seus problemas, as suas riquezas, as suas posses, o que implica em servir o Senhor. Havia um jovem na Bíblia que nós conhecemos como jovem rico, e ele disse, os mandamentos eu cumpro. Mas o Senhor olhou para ele e disse, ainda te falta uma coisa. O que que falta? Vende os seus bens, depois você me segue. Ele disse, aí é muita coisa para mim. E tem gente colocando coisas na frente de Deus, irmãos. Isso é só um sinal de que a palavra está sendo deixada de lado. Quem está aqui hoje à noite, amados? Agora eu quero que você veja outra coisa comigo. Aqui no versículo 8, eu estou no 8 ainda de Mateus 4. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Retira-te, Satanás, disse o Senhor, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Primeiro a obediência, depois você vai ser servido. Não tem como colocar os carros na frente dos cavalos. Tem gente que sentou agora, chegou agora, já quer sentar na janelinha, entende? Primeiro você se submete à palavra e faz uso dela na hora da aflição. Depois vai amontoar de anjo ao seu redor, te servindo do que você precisar. Isso é muito sério, irmãos. Porque se você colocar a fé no efeito, você nunca vai viver um evangelho verdadeiro. A fé precisa ser na causa. E deixa eu te dizer, não estou te desestimulando de crer, de pedir, de confessar a palavra acerca de um bem que você precisa, mas eu quero que você viva nessa fé, praticando a palavra, mesmo em tempo de aflição. E alguém está pensando, Satanás se levanta para fazer isso, aquilo, eu pratico a palavra. Mas eu estou dizendo não só de Satanás se levantando, eu estou dizendo quando pessoas se levantam, quando circunstâncias e notícias chegam para você, quando alguém diz não para você, e você fica todo dodói dizendo, fulano me humilhou. O que você vai fazer? Dar uma de louco, puxar os cabelos, cuspir na cara? Ou você vai dar outra face? Porque isso é considerar a palavra. Se você não está pronto para dar outra face, você não é páreo para Satanás. Quem está aqui hoje à noite, irmãos? E você pode pensar, pastor, mas para que esse tipo de palavra na igreja? Nós somos a igreja da Nova Aliança. Você está cansado de falar isso. Irmãos, eu amo isso. Mas na Nova Aliança, deixa eu dizer uma coisa para você.
Na nova aliança, Ananias e Safira morreram porque mentiram. Sabe por que aconteceu aquilo? Sabe por que Deus permitiu aquela morte? Permitiu. Diga comigo assim: a vontade permissiva é diferente da vontade soberana. Sabe por que Deus permitiu aquilo? Para que houvesse temor na igreja. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente está sendo empurrado na nossa geração para um lugar onde coisas esquisitas vão começar a acontecer no meio da igreja. Esses dias eu estava conversando com um homem e me disse assim: o pastor estava pregando, no meio da pregação ele caiu morto no púlpito. Isso é uma coisa no mínimo esquisita. Quem está aqui hoje à noite, irmãos? É bem verdade que um homem pode ter ido para lá com interesse de coração e aquilo aconteceu. Mas sabe, pessoas estão sendo tragadas pela morte de maneira como a Poliana. Eu não via nada, estava bem. E de repente, como aquela mulher que eu fui visitar desde setembro, porque Deus me disse, o coração dela é ruim. Ela precisa liberar isso que está no coração dela. E você não vê coração ruim. Quem está aqui hoje à noite? Mas Deus vê. Dá para a gente cantar um pouquinho? Alta madrugada vai, já estou deitado, mas se Deus me chamar. Acho que um tom acima, dá? Bem? Isso. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Você pode cantar comigo? Eu estou bem rouco. Diga: sua voz suave. Sua voz suave é como ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta. Meu coração se aperta. Eu ando tão cansado. Eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro. Vou correndo. Estou indo ao teu Senhor, vou correndo. Agora eu gosto mais, nem que seja pra ficarmos, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua. Mais uma vez, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, e nem que seja simplesmente. Não há como desprezar o teu. Diga: não há como rejeitar. Não há como rejeitar tua presença. Mais uma vez, não há como desprezar o seu chamado. Não há como desprezar teu chamado. Não há como rejeitar tua. Sabe, irmãos, aquele povo que estava no deserto, indo a caminho da terra prometida, eles estavam passando por uma adversidade, mas não faltava o pão, não faltava a cobertura, não faltava o fogo que aquecia, não faltava a nuvem que cobria eles de dia, não faltava a roupa, o sapato não se desgastou, a roupa não foi comida, traçada pelo tempo. A Bíblia diz que chovia pão do céu e também um tipo de carne de uma ave naquele tempo. O maná descia do céu para eles, ou seja, Deus estava cuidando mesmo no tempo da incredulidade. Deus está cuidando mesmo quando você não quer crer. Sabe por quê? Porque ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Aleluia. Mas deixa eu te dizer algo, é melhor você crer, porque não é porque você está recebendo uma coisinha ali ou aqui que é sinal de que você tem vida em abundância.
Vida em abundância é você ficar de pé, mesmo quando a necessidade bate na sua porta, ou quando a circunstância se levanta, ou quando alguma coisa quer tentar você, para você não fazer conforme a palavra. Nessa hora, você vai provar se você tem vivido um nível de vida abundância ou não. Então primeiro você submete a palavra dizendo: Satanás, você pode me tentar, eu sei que isso é direito meu, mas está escrito, está escrito, está escrito. Eu não abro mão daquilo que está escrito, eu vou andar naquilo que está escrito. E quando você fizer isso, o diabo vai sumir e os anjos vão servir você. Agora, a gente cantando isso, eu pensei uma coisa: não há como desprezar o seu chamado, não há como rejeitar a sua presença. Isso para um coração que crê, irmãos. Veja Lucas no capítulo 14. Eu já vou terminar. Olha lá, a irmã está dando até glória a Deus que eu vou terminar. Glória a Deus. Estou brincando, eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Quem achou, diga: eu estou bem. Só a parte de cá está bem, a parte de cá não está. Quem achou, diga: eu estou bem. A Bíblia diz: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Ele quem? Jesus, tá? Olha o que ele respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a recusar o convite. Disse o primeiro: comprei uns uísques e tem um churrasco esse final de semana e eu não vou poder aparecer. O segundo ele disse: eu ganhei uma viagem para Las Vegas e vou gastar tudo que eu tenho, ganhei $5.000, vou para lá esse final de semana e muitas mulheres vão me acompanhar, eu não posso ir para esse convite dessa ceia. Mas teve um terceiro, diga: tem um terceiro. O terceiro disse: eu comprei algumas juntas de bois, eu comprei uma casa nova, um sítio, e esse final de semana eu não vou poder ir a esse culto, porque tem um sítio lá me esperando maravilhoso que eu comprei. E eu queria, na verdade, que todos vocês deixassem a igreja fechada. Vamos fazer uma excursão para aquele sítio, porque o que eu comprei é muito maravilhoso. Sabe, irmãos, não é isso que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia está falando? Veja o que a Bíblia diz. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Agora entenda essa parábola, era uma parábola, havia alguns personagens que você precisa entender. O primeiro personagem é um homem que convida. Quem é esse homem que convida para a ceia? É Deus, diga: Deus. A segunda coisa que você precisa entender é o que é boda? Boda do cordeiro, as bodas. Por que comer pão no reino? Isso significa salvação, diga: a salvação. A terceira coisa que nós vemos aqui, que tinha um servo. Quem é o servo? Jesus, diga: Jesus. Então a quarta coisa, convidados. Quem são os convidados? Diga: a igreja. É bem verdade que naquele tempo eram os judeus, era o povo de Israel, mas essa palavra cai para nós hoje como igreja. Então leia de novo comigo para que a gente tenha o entendimento certo. Versículo 15, ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem, ou seja, Deus, diga: Deus. Olha o que Deus fez. Deus deu uma grande ceia e convidou a igreja. Na hora da ceia enviou Jesus para avisar a igreja: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Agora veja aqui, desde quando, irmãos, comprar terreno é pecado? Se comprar terreno é pecado, muitos de nós estamos encrencados que compramos alguma coisa, algum terreno na nossa vida. A questão não é comprar o terreno,
A questão é quando as conquistas e as posses estão acima do chamado que Deus tem para a sua vida. E tem pessoas assim, Deus está chamando como? Não ouvi Deus falar. Quando eu abro a minha boca e falo para você algo de Deus, é Deus chamando você, amados, porque eu sou a autoridade de Deus instituída nessa igreja. E aonde você está, você tem alguém para se submeter. Se você nos visita, tem alguém pastoreando a sua vida e autoridade sobre a sua igreja. Se aquela pessoa disse, Deus está dizendo isso, ou nem isso, irmãos. Se aquela pessoa disse, eu quero que você faça isso, creia que é Deus querendo que você faça aquilo. Pastor, mas e se não for Deus? Quando você se submete à autoridade espiritual, você se submete a Deus. Você só não pode ferir o princípio da palavra. Se alguém quer que você se jogue da ponte, você vai dizer como Jesus disse, eu não vou tentar o Senhor meu Deus, ainda que a autoridade esteja com aquela pessoa. A autoridade estava com Satanás. Jesus disse, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Mas sabe de uma coisa, quando não fere a palavra, autoridade espiritual ou física, governamental, humana, seja lá de qual ordem, falou para você fazer, obedeça, porque obediência vai adiantar a sua vida, mas a desobediência é pecado, e pecado é um atraso de vida. Agora escute, eu tenho algo para fazer esse final de semana, posses e conquistas acima do chamado. Quem está aqui hoje à noite, irmãos, e está assim de gente trocando culto por cinema, por shopping, por um monte de porcaria. Sabe de uma coisa? Eu não sou crente dessa geração, porque na minha geração eu estava na igreja na hora do culto. E eu não estou dizendo que você não pode fazer uma viagem, programar algo, ir para o campo. Mas tem pessoas que acham que Deus é segunda, terceira ou quarta opção. Deus não está na sua vida se você acha isso. Por isso que eu parei naquela parte da música dizendo, não há como desprezar o seu chamado, não há como rejeitar a sua presença. Pessoas que faziam parte dos judeus, ele disse, a salvação está pronta, venham, comam. Ele mandou Jesus à terra para anunciar a salvação, e as pessoas estavam, ei, eu comprei um terreno, eu não posso ir. Alguém pode dar glória a Deus? Agora veja, a outra pessoa diz que comprou bois, 5 juntas de bois. Irmão, se comprar boi é pecado? Sim ou não, irmãos? Vocês estão aqui ainda, irmãos? Quem me ama, levanta a mão e diga amém. Comprar boi é pecado? Se for, irmãos, a gente está perdido, porque a gente come carne a semana inteira. Comprar boi não é pecado. O que significa isso? O homem disse, olha, eu não vou poder ir para esse chamado. Sabe por quê? Porque eu comprei 5 juntas de bois, ou seja, os negócios estão acima do chamado, do convite de Deus. Tem pessoas trocando Deus por causa dos negócios. E se não fosse Deus, nem esse negócio estava na sua mão. Eu não posso participar disso, eu não posso aquilo, eu não posso, nunca podem nada. E quando se vêem cobradas, eu vou sair dessa igreja que estão me julgando. Quem está aqui, irmãos? Eu não estou falando acerca só de cultos, mas eu quero te conscientizar que você tem um chamado. E o seu primeiro chamado é tomar posse da salvação. E tomar posse da salvação implica em praticar a palavra e amar o Senhor. E quem ama o Senhor está andando nos convites que Ele tem feito à igreja. Eu não sei, eu tenho, às vezes eu fico assustado, porque as pessoas têm desculpa para tudo, como esses homens tinham. Mas o chamado não são de homens, é de Deus. Deus está convidando você hoje à noite. Você não pode colocar os negócios na frente de Deus, nunca. Porque se você coloca os negócios na frente de Deus, você está transgredindo a lei, e isso é pecado. E daqui a pouco você está morto e fala, pastor, a minha vida está toda destruída, eu não fiz nada, não adulterei, não traí, não. Da onde veio isso? Deus está chamando, você está dizendo, meu negócio é mais importante, depois eu faço isso. Agora, pior para mim é pensar no terceiro homem. Porque ele disse, eu não vou poder ir, porque eu vou me casar. Casar é pecado, irmãos. Quantos são casados aqui? Mas quando o seu cônjuge está acima de Deus, isso é pecado.
Nesses dias passados nós ouvimos coisas que nós temos vivido isso em casa. Porque Shirley me ensinou ainda quando eu era um adolescente, que servia a liderança dela no grupo de jovens da nossa antiga igreja. Agora, ela dizia, a vida com Deus, salvação é individual. E tem pessoas arrastando correntes nos dias de hoje, dizendo, eu estou condenada porque meu marido não crê. Eu estou condenado porque meu marido não crê. Você está livre. Agora não tem mais condenação para os que creem no Senhor, amados. Quem está aqui? Sabe de uma coisa, ela forjou isso no meu coração, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque não atinge ela, porque ela entende o que eu estou falando. Mas sabe, com Shirley ou sem Shirley, eu vou servir o Senhor, queridos. E ela fala a mesma coisa para mim, com Gustavo ou sem Gustavo, eu sirvo a Deus. Quem está aqui hoje à noite, irmãos? E eu me lembro que quando nós fomos ser levantados, ela sempre dizia assim para o nosso pastor: pastor, você tem revelação disso que você está fazendo? De fato, eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não quero ser a mulher do pastor. Eu não fui ser chamada para ser a mulher do pastor, porque cedo ela entendeu que salvação e vida com Deus é individual. E algumas pessoas na igreja olham para ela e dizem: ah, pastora não é como pastor. Claro que não, irmãos, eu tenho um chamado, ela tem outro. Graças a Deus que nós não somos iguais. E tem pessoas forçando suas esposas e seus maridos a andarem num padrão, para alimentarem os olhos das pessoas, e não só pastoras, mas pessoas que trabalham no ministério. Você tem que ser assim, porque eu sou tal pessoa na igreja. Irmãos, quem te sustenta é o seu testemunho. Quem está aqui hoje à noite, amados? Ai, pastor, a minha vida não anda porque fulano faz isso, aquilo não presta, eu emprestar um miserável. Sabe o que acontece com você, irmãos? O seu cônjuge está acima do chamado de Deus na sua vida. Até quando você vai ficar parado na sua casa arrastando corrente por causa de alguém que você se casou? Havia uma mulher, e não está na Bíblia o nome dela, eu nem sei o nome dela, mas sei com quem ela se casou. E alguns já conhecem essa história, vou contar de novo porque sou eu que estou com o microfone, você tem que ouvir. Mas um homem chamado Smith Wigglesworth, que minha cunhada não soube falar quinta-feira, estou falando bem direitinho para você, ou Smith Wigglesworth. Agora escute, ele era um homem muito severo. Mas sabe que nem por causa de toda a braveza dele, a mulher dele faltava no culto? Ela fazia suas obrigações na casa dela. E eles viviam no século XIX, então a rédea era curta. Quem está me entendendo, irmãos? Mas aquela mulher servia o seu marido e seus filhos o dia inteiro. E quando chegava a hora do culto, ela dizia: bem, estou indo para o culto. Mas no inverno americano, britânico, aliás, muito rígido, neve caindo, o homem cismou de falar assim para uma mulher de fé: se você for hoje, você não entra, você dorme na rua. Eu disse que ele cismou para falar para uma mulher que tinha provado do Santo dos Santos, da unção, de quem era Deus. Ela disse: eu te respeito, mas Deus está acima de você, tchau. Quem está aqui, irmãos? E ela fez o que tinha que fazer, ela ajudava o pastor, e as orações, tiveram orações, mas ela chegou depois do culto como sempre. Sabe o que aconteceu naquela noite? O marido trancou a porta da sala e da cozinha, ela bateu, ele disse: você vai ficar aí fora, você não vai entrar. Sabe o que ela fez, irmãos? Um profundo silêncio, que ninguém ouvia a voz dela. Ele pensou que ela tinha ido para uma casa de alguém, para a igreja, para algum lugar. Mas sabe onde ela estava? Quando ele abriu a porta no dia seguinte, ela estava sentada no chão, encostada na porta, com neve sobre todo o corpo dela. Eu disse que era uma mulher de fé, não era uma mulher histérica, que colocava a culpa de tudo que acontecia no homem, ou vice-versa. Não estou falando só para a mulher, estou falando para um cônjuge, ok? Um homem histérico, tudo que acontece de mal: aquela mulher que não me acompanha, aquela mulher que não deixa você crescer na vida, aquela mulher é um traço de vida, essa mulher é quem você se casou, você deve cuidar dela. Agora escute uma coisa, ela se levantou do chão, ela disse: bom dia, meu amor, vou preparar o café, já vai estar na mesa. Sabe quem faz isso, irmãos? Quem não está disposto a transgredir a lei, quem não quer transgredir, quem não quer ter atraso de vida. Ou você pensa que ela falou assim: bom, eu amo muito esse marido e eu vou falar isso porque eu sou assim. Quem é assim, irmãos? Quem é assim, irmãos? A gente brinca lá em casa, né? Que a gente quer ver um dia que a Nana vai dar um grito, porque a Nana é calma, de fato, sim. E aí a gente brincou ontem lá em casa, ela estava lá em casa com a gente, e a Shirley disse: se for parto normal, eu quero estar lá para ver você gritar. Que ela vai dar um grito aquele dia. Mas sabe de uma coisa? Mesmo os mais pacificadores ou os mais coléricos, todos nós temos que segurar. Porque numa hora como essa a gente quer fazer justiça própria.
e entrar e colocar a nossa condição e brigar e pegar as nossas coisas e ir embora de casa. Você me deixou para fora na neve a noite toda. Eu sou uma mulher boa, eu sou um homem bom. O que eu fiz para merecer isso? Você não cuida de mim. E vamos começar a usar a Bíblia para o cônjuge, jogando a Bíblia na cara do outro. Você não tem que jogar a Bíblia na cara do seu marido, na cara de Satanás tem que jogar a Bíblia. Nem na cara da sua esposa. Ele não é o Satanás, nem ela, ok? Quem está aqui, diga amém. Agora veja, aquele homem, nós sabemos o nome dele hoje. Eu não sei o nome dela, mas eu sei o nome dele. Por quê? Porque havia uma mulher de fé naquela casa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Então ela não disse assim, vou me submeter a ele porque eu amo muito ele. Sabe o que ela pensou, irmãos? Vou me submeter a Deus, vou me submeter a ele porque eu amo muito a Deus. Vou falar de novo para você, não, glória a Deus, irmãos. Ela pensou, vou me submeter a ele porque eu amo muito ao Senhor. O que é presa? O que tem tentado você nesses dias? Eu não calo a boca, eu não levo desaforo para casa. Irmãos, diminui. Deixa Deus encher você de modo que você nem apareça. Sabe aquele lugar onde a fumaça te esconde? Quem é você? Você é imagem semelhante. Você só está aqui, você só é alguém porque Deus está em você. Então, baixa a bola. Atenta para a palavra. Ame a palavra. Cumpra a palavra. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Casar é pecado? Qual foi o pecado de Adão? Ele colocou Eva acima do chamado de Deus. Eva disse, coma, homem, coma dessa fruta, coma dessa fruta, coma dessa fruta. Eva foi enganada, Adão não. Adão tinha um chamado de Deus para obedecer naquela área. Quem está aqui, irmãos? Ele colocou a mulher acima e depois quis usar da fraqueza da mulher para ir contra Deus. Foi a mulher que você me deu. E tem gente transgredindo a lei dizendo, você que colocou essa condição na minha vida. Você que trouxe isso na minha vida, pai. Eu nem pedi para ser crente. Olha o que você fez. Fique de pé hoje à noite. Vou ler o último texto. Você não precisa abrir. Abre aqui para mim, Filipe. Lucas, capítulo 14, versículo 24. Lucas, capítulo 14, versículo 24. Vamos ler juntos, irmãos? No 3, 1, 2, 3. Pois eu que... Isso nem para ensaio foi bom, porque quando a gente vem no ensaio aqui, a gente fica se esforçando para fazer o melhor. Vamos de novo? 1, 2, 3. Tem pessoas perdendo a salvação. Por quê? Porque não tem ouvido o chamado de Deus. Você não entrou na igreja para ser mais um no meio de nós. Ei, Deus tem um chamado para você. Ou você pensa que a sua vida agora até você morrer é assim, sentar aqui domingo, para crente que é domingueiro, mas para crente que vem na quinta também, sentar nos cultos, ouvir a palavra e ir embora. Fiz a minha parte. A hora que você provar da unção sobre a sua vida, e a hora que você provar daquilo que Deus quer fazer através de você, nunca mais você rejeita um convite do Senhor. Nunca mais você despreza a oportunidade que Deus está te dando, irmãos. Tudo que nós precisamos é de conhecer o chamado de Deus para a nossa vida, porque é possível que pessoas digam, mas eu preguei em seu nome, mas eu ajudei pessoas em seu nome, e o Senhor vai falar, eu nem te conheço. Você sabe que outro dia eu estava na rua, a pessoa falava meu nome, o nome da Chile, dos meus filhos, tudo. Eu dizia, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque o fato de ouvirem falar ao meu respeito não quer dizer que é conhecida por mim. E muitas vezes pessoas querem me colocar na vida delas sem eu nem saber quem elas são, porque me conhecem, eu sou um, vocês são muitos. Quem está aqui? Fala assim, eu vou na igreja. E Deus fala assim, quem é? Não, está falando de mim? Não, nunca ouvi falar, não conheço. Agora, quem conhece o chamado,
é conhecido por Deus e é conhecido pelo diabo. E o diabo não pode nem tocar, porque sabe que você está guardado e protegido por esse chamado. Eu quero cantar essa canção, e eu creio para um tempo em que o Senhor vai gerar um temor tão grande no seu coração, que se você entrou aqui na condição de morto vivo, irmãos, eu creio o Espírito Santo vivificando você hoje à noite.